Olá, alunos! Vamos falar agora a respeito do estudo de áreas, tudo bem? Bom, galera, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, que área, tá, pessoal? Ele é representado pela nossa letra S maiúscula, tudo bem? Ou também pela nossa letra A maiúscula, ok? Particularmente, tá, pessoal, eu prefiro muito utilizar o S maiúsculo, tá bom? Pessoal, salvo engano, tá, área em inglês e em grego ou latim, né, não sei, também é escrito, né, com letra S, né? Ou seja, a palavra área lá em uma dessas línguas, ela começa com S. E é por esse motivo que a gente também usa o S, tá, para representar a área, certinho? Mas tem autores que usam aqui, né, a letra A maiúscula. Eu particularmente prefiro o S, beleza? Muito bem. Então tá aqui o símbolo, né, que vai representar para a gente a área, o S maiúsculo, beleza? E professor, o que vem a ser área? Pessoal, área é a região interna de qualquer figura plana fechada. Então veja bem, eu tenho aqui uma figura plana, ela está fechada, certo? Pessoal, toda essa parte interna aqui, ó, dessa figura plana que eu acabei de desenhar aqui, ó, toda essa parte que eu estou destacando aqui de rosa, tá, pessoal? É a área dessa figura plana, beleza? Percebam aqui, pessoal, que eu estou mostrando aqui agora para vocês várias figuras, né, geométricas, né, vários polígonos, certo? Que para nós são muito importantes. E aí é muito importante que a partir de agora você memorize, tá, pessoal, as regras para se calcular, né, a área de cada uma dessas figuras, ok? E aí, pessoal, eu vou destacar aqui agora para vocês o nosso quadrado, né? Nós sabemos que o quadrado, né, é uma figura plana, né, pessoal, um polígono que tem 4 lados iguais. E para a gente poder calcular a área desse quadrado, tá, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Basta você pegar ali e fazer lado vezes lado. Então, quando você conhecer a medida de um lado de um quadrado, basta você pegar e fazer lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, que você vai encontrar a área, né, desse quadrado, certinho? Bom, pessoal, eu vou destacar aqui agora também, tá, pessoal, o perímetro de um quadrado. Pessoal, lembrando, o que é perímetro? Perímetro, tá, pessoal, é a soma de todos os lados de um polígono. Bom, pessoal, como o nosso quadrado ele tem 4 lados iguais, certo? O perímetro de um quadrado vai ser L mais L mais L mais L, ou seja, vai ser 4L, tudo bem? Muito bom. Então, pessoal, um perímetro do quadrado é 4L, certinho? Basta a gente somar ali os 4 lados, beleza? Outra informação importante aqui no quadrado, né, que eventualmente a gente pode utilizar lá no cálculo da área, tá, pessoal, está relacionado à diagonal. É muito importante você saber também que em um quadrado, tá, pessoal, em um quadrado, né, existe uma regra específica para a gente poder calcular, né, chegar bastante rápido lá na diagonal do quadrado. E essa regrinha, tá, pessoal, é dada por Dzinho, que vai representar a nossa diagonal, certo, pessoal? O nosso Dzinho que vai representar a diagonal, igual a L raiz quadrada de 2. Pessoal, lembrando que L é o lado do quadrado. Essa regrinha, tá, pessoal, você pode obtê-la também, tá, utilizando simplesmente aqui o teorema de Pitágoras. Pessoal, a diagonal, certo, ela vai dividir o quadrado, tá, em 2 triângulos retângulos, certo? Então, se você pegar ali e aplicar assim, ó, diagonal ao quadrado, vai ser igual a lado ao quadrado mais L ao quadrado, quando você desenvolver esses cálculos, você vai chegar aqui, tá, pessoal? Em diagonal é igual a L, que multiplica a raiz quadrada de 2, certinho? Pessoal, lembrando que diagonal é um segmento de reta que une 2 vértices opostos de um polígono, certinho? Então percebam que aqui, tá, pessoal, no caso do nosso quadrado, eu poderia ter esse carinha aqui também, ó, é outra diagonal, tá vendo? Então quer dizer que em um quadrado eu tenho 2 diagonais, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito da área do retângulo. Professor, como é que eu calculo a área de um retângulo? Pessoal, a área de um retângulo ela é calculada da seguinte maneira. A área é igual a base vezes a altura. Pessoal, percebam aqui, ó, que esse carinha que eu estou chamando de base e esse carinha que eu estou chamando de altura, né? Em alguns casos a gente fala assim, comprimento vezes largura. O meu A é o comprimento, certo, pessoal? E o meu B é a largura. Então vejam que para calcular a área de um retângulo, tá, pessoal? Você pega o comprimento e multiplica pela largura, ou base vezes altura, beleza? Bom, pessoal, vale destacar aqui também, tá, pessoal, o perímetro do retângulo. Perímetro é a soma de todos esses lados. Lembrando que esse carinha aqui, pessoal, tem a mesma medida que esse. Por isso que o perímetro do retângulo é dado por 2 vezes A, tá, pessoal? Mas, pessoal, esse carinha aqui tem a mesma medida que esse. Então, quer dizer que o perímetro, tá, pessoal, de um retângulo é dado por 2 vezes A mais 2 vezes B, beleza? Bom, pessoal, vale destacar também a diagonal do nosso retângulo. Lembrando que isso aqui é uma diagonal e que essa aqui também é outra diagonal do meu retângulo, beleza? Então vejam, pessoal, que eu tenho ali essa diagonal, a diagonal do retângulo, tá, pessoal? Eu posso encontrá-la, tá,
também fazendo o teorema de Pitágoras. Então, se você tem aqui que calcular a diagonal de um retângulo, basta você aplicar ali, ó, d ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, certinho? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai falar ali, né, a gente vai conseguir encontrar a sua diagonal. Muito bem. Vamos falar agora, pessoal, a respeito do cálculo da área do paralelogramo. Professor, como é que eu calculo a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo, tá, pessoal, ela é calculada da seguinte maneira. S, que é igual a A vezes H. Pessoal, percebam que A é o que nós vamos chamar de base, certinho? E esse H agora, pessoal, é a altura do meu paralelogramo. Pessoal, percebam o seguinte, tá? Eu não estou multiplicando pelo meu B. Vejam que o meu B, pessoal, é um dos lados do paralelogramo, certo? E neste caso aqui, tá, pessoal, a altura não está representando o lado desse paralelogramo, beleza? Então, a área de um paralelogramo é calculado por base vezes a altura, tudo bem? No caso do retângulo, pessoal, percebam, tá? Percebam que a altura ele coincide com um dos lados do retângulo. Certo, pessoal? Por isso que a gente fala A vezes B, beleza? E nesse caso aqui agora do paralelogramo, tá, pessoal? Não é o A vezes B, porque no caso o B, tá, galera, não representa aqui a altura, certinho? Muito bem, pessoal. No paralelogramo, pessoal, vale destacar também o seu perímetro, tudo bem? Como é que se calcula o perímetro, tá, pessoal, de um paralelogramo? O perímetro é dado por 2 vezes A mais 2 vezes B. Este carinha aqui, pessoal, esse lado é igual a esse lado. Então quer dizer que num paralelogramo, professor, os lados opostos são iguais? Sim, os lados opostos são iguais, beleza? Então vejam que este A aqui é igual a esse lado aqui de cima, e esse Bzinho aqui, tá, pessoal, é igual a esse lado que está aqui de frente a ele, certinho? Por isso que o perímetro é 2 vezes A mais 2 vezes o B, beleza? Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito da área do losango. Professor, como é que eu calculo a área de um losango? Pessoal, a área de um losango é dada da seguinte maneira. S, que é igual a Dzão, que multiplica o Dzinho, dividido por 2, certinho? Professor, quem é esse Dzão? Pessoal, preste atenção, olha. Em um losango, nós vamos ter aqui, pessoal, uma diagonal maior. Perceba, pessoal, que eu tenho ali, ó, um segmento de reta unindo dois vértices opostos. Então eu tenho aqui, tá, pessoal, uma diagonal. E essa diagonal vai ser uma diagonal maior. E percebam, pessoal, que eu tenho aqui uma diagonal menor, certo? Que é outro segmento de reta unindo dois vértices opostos. Pessoal, a área de um losango ele é calculado por diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, certinho? Vale destacar também, tá, pessoal, aqui no caso do losango, o seu perímetro, tá? Pessoal, o perímetro de um losango é dado por 4 vezes o L. Pessoal, L é o lado do losango. Sim, gente, olha, o losango ele tem 4 lados iguais. Então quer dizer que um losango, tá, pessoal, tal qual como o quadrado, certo? Ele vai ter 4 lados iguais. Mas o que diferencia um losango de um quadrado? É que o quadrado, tá, pessoal, tem 4 ângulos retos. Já o losango, né, pessoal, ele vai ter 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, certinho? Então essa é a nossa diferença. Mas tá aí, pessoal, o importante aqui é a gente saber a regrinha da área. A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, beleza? Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito da área do trapézio, tudo bem? Muito bem. Professor, o que é um trapézio? Pessoal, o trapézio é um quadrilátero, certinho, pessoal? Onde nós vamos ter 2 lados paralelos, certo? E 2 lados não paralelos. Ah, beleza, vamos lá. Pessoal, vejam aqui, ó. Este carinha aqui tem um lado paralelo, certinho? Aliás, esses 2 lados aqui são paralelos. E tem esses 2 lados aqui, pessoal, que não são paralelos. Então quer dizer que isso é um trapézio. Vejam aqui, pessoal, essa outra figura. Eu tenho esse lado aqui, tá, pessoal? Com esse outro lado, que são lados paralelos. E eu tenho aqui... Opa, eu até troquei as cores, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Os lados paralelos, tá, pessoal? São esses carinhas aqui, ó. Esse carinha aqui e esse carinha aqui, certo? E nessa outra figura aqui, pessoal, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse lado aqui também, certinho? Então, em um trapézio, pessoal, eu vou ter sempre 2 lados paralelos, certo? E 2 lados não paralelos, tá aqui. Os lados paralelos, pessoal, um é chamado de base maior, beleza, pessoal? Um é chamado de base maior e o outro é chamado de base menor. Então, em todo trapézio, eu vou ter aqui uma base maior e uma base menor, certo? E essas bases são os lados paralelos. Maravilha. Muito bem, pessoal. E aí, em todo trapézio, eu vou ter ali também, tá, pessoal, lados, certo? Não paralelos. E agora veja bem, pessoal, se os lados não paralelos tiverem medidas diferentes, eu vou chamar esse carinha de trapézio escaleno.
Se os lados não paralelos, pessoal, tiverem medidas iguais, eu vou chamar isso aqui, ó, de trapézio isósceles, ok? Muito bem. E eu vou ter aqui, pessoal, uma situação seguinte, olha, este lado aqui, né, obviamente, ele é diferente deste, né, tem uma medida diferente. Então veja que esse carinha aqui, pessoal, ele é um trapézio escaleno. Mas quando, tá, pessoal, um dos lados não paralelos, tá bom, forma um ângulo de 90 graus, a gente tem um trapézio retângulo, tudo bem? Maravilha. Então, quando um dos lados não paralelos forma com as bases um ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Então, forma com as bases um ângulo de 90 graus, nós vamos ter ali um trapézio retângulo, tudo bem? Bom, pessoal, independentemente, né, do trapézio que você tenha, se é um trapézio escaleno, se é um trapézio isósceles ou se é um trapézio retângulo, a regrinha para se calcular a área de um trapézio da pessoa é dada da seguinte maneira: S, que é igual a base maior, mais a base menor, a soma das duas bases você multiplica pela altura e divide por 2. Então é assim que a gente vai calcular aqui, tá? É assim que nós vamos calcular a nossa área de um trapézio. Professor, e a respeito do perímetro do trapézio? Bom, pessoal, o perímetro eu não destaquei aqui, né? Porque o perímetro, como você pode perceber, ele vai depender muito, né, pessoal, se você vai ter um trapézio escaleno, se você vai ter um trapézio isósceles ou se você vai ter um trapézio retângulo, né? Apesar que o trapézio retângulo, né, ele vai ser um trapézio escaleno também, certo? Mas vejam que aí essas medidas elas vão diferenciar, certo? Mas o que você tem que saber? Basta você saber que perímetro é você somar aqui, né, os 4 lados do trapézio. Então, se um exercício falar do perímetro, então, né, pedir o perímetro, você vai ter que calcular ali quanto mede cada um desses lados e somar esses 4 lados, certo? Ou se um exercício te falasse o perímetro de um trapézio isósceles vale tanto e tal. Aí você vai tirando as informações, né? Se o trapézio for isósceles, os lados não paralelos são iguais, então você já sabe que as medidas são iguais, e você vai desenvolvendo o raciocínio, né, de acordo com aquilo que o exercício está te falando, beleza? O que é mais importante aqui, pessoal? O mais importante aqui é você memorizar para mim, tá, pessoal? Essas informações aqui, olha, que eu coloquei da área, certo? O que eu quero que você destaque aqui pra gente é essas áreas, olha. É importantíssimo você saber como calcular a área das figuras planas, das principais figuras planas. E aqui eu destaquei para vocês o quadrado, o retângulo, o losango e os trapézios, tudo bem? Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar então exclusivamente sobre áreas de triângulos, beleza?